eu quero liberar uma palavra poderosa, de muita importância para os dias que estamos vivendo, para esses dias de pandemia. Eclesiastes capítulo 7, do verso 2 ao 4, diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isto a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque com um rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Amém? Assente-se. Queridos, nunca foi tão evidente a morte nos dias em que estamos vivendo. As pessoas nunca ouviram falar tanto sobre morte como o tempo que nós estamos vivendo. Você liga a televisão, está a notícia de que 2.800 pessoas morreram por a pandemia. Você liga a televisão no outro dia e nós estamos constatando, segundo os jornais, que estão batendo recorde de morte. É triste, é lamentável ouvir isso, assistir estas notícias. Mas a pergunta é, antes de ouvirmos acerca disso, tínhamos mais ou menos uma noção de quantas pessoas morriam por dia? A nossa cabeça, a nossa mente estava voltado ao contexto ou ao tema morte? O ser humano, via de regra, vive como se nunca fosse morrer. O grande erro que a sociedade, do que as pessoas ao longo do tempo comete, é o fato de viverem como se nunca fosse morrer. E se você observar, queridos, ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da sociedade, vocês viram uma sociedade vivendo como se nunca fosse morrer, como se a morte não existisse. E de repente aparece na cena da sociedade a morte, o anjo da morte. Aparece dizendo: olha, vocês esqueceram de mim. E eu vim lembrar que eu existo. Eu vim lembrar que eu estou mais presente e mais viva do que nunca. Então a morte, ela está sendo lembrada todos os dias, pelo grande número de funeral, de velório que estamos contemplando. E é triste, é uma tragédia isso. Mas eu quero te dizer que muitas vezes nós não pensamos nisso. Mas o sábio, ele nos diz assim: é melhor ir a uma casa onde há velório do que ir a uma casa onde há banquete, do que ir a uma casa onde há luxo, onde há festa. Escute isso aqui. Em síntese, este autor está dizendo que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de reflexão. Nenhuma situação nos faz refletir com tanta profundidade do que um velório. Nenhum lugar nos faz refletir com tanta intensidade do que um velório. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão pensando muito entre a vida e a morte. Estão mais recuadas, pensativas. Por quê? Porque estão se deparando frequentemente com a morte. Quando não é a morte de um ente querido, é a morte de um famoso, é uma morte de um parente, seja lá o que for. Mas nós estamos contemplando todos os dias que a morte é uma realidade. Mas isso, queridos, quando nós vamos a um velório, nós começamos a refletir sobre o nosso futuro.
Perceba que o autor diz que é melhor irmos à casa onde há o velório do que irmos a uma casa onde há banquete. Aí ele vai dizer assim, ó, porque ali, escute isso aqui, queridos, isso é muito importante para as nossas vidas. Porque ali no velório, quando vou sintetizar para você, vou simplificar, quando você olha um caixão com uma pessoa morta dentro, ali está o destino de todos os homens. Ali está o meu destino, ali está o teu destino. Quando nós contemplamos a morte, nós nos lembramos que um dia também morreremos. E passamos a entender que nada somos. E começamos assim nos desapegar das coisas desta vida. E passamos a viver de maneira mais sábia, mais consistente. Nós deixamos de viver como se nunca fôssemos morrer. Apenas um velório tem um caráter pedagógico de nos ensinar de que nada trouxemos a este mundo e nada levaremos dele. De que de mãos vazias viemos a este mundo. Quando nós vamos a um hospital que uma criança está nascendo, ela vem de mãos vazias. E quando nós estamos num velório, que contemplamos uma pessoa morta no caixão, também percebemos, constatamos que ela também vai de mãos vazias. De maneira que devemos aprender a não colocarmos o nosso coração em nada deste mundo, porque eu e você não levaremos nada. Não levaremos absolutamente nada. Tudo que aqui granjearmos, aqui ficará. E descemos à sepultura carregado por 6. Pastor, que é isso? Eu vim ouvir uma palavra que me impulsiona. Não existe palavra para te impulsionar mais do que uma palavra que te faz refletir e pensar a respeito do teu modo de viver, do teu estilo de vida. E esse sermão nos faz entender que devemos viver sabiamente. Que o nosso coração não pode estar na terra, porque a terra não é a nossa morada. O mundo não é a nossa casa. Ninguém vai ficar aqui. Quantos milionários estão morrendo e deixando as suas fortunas para serem objetos de guerra por outros que ainda não entenderam que não podem levar nada desta vida. Será que não está no tempo desta geração refletir do quão frágil nós somos e de que nós não temos nada, apenas usamos aquilo que está ao nosso alcance, que tudo isso é emprestado? Ali está o destino de todos os homens. Ali está o teu destino, o meu destino. Não adianta colocar o teu coração em nada dessa vida. Casa fica, dinheiro fica, carro fica, bens materiais fica. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? De que adianta correr atrás do vento, se um dia a morte chegará? A morte é o evento mais certo na vida de todo ser humano. Mas ninguém está preparado para a morte. Mas ela vem. É bom lembrar que a morte é democrática. Ela vem para todos. Ela não respeita ninguém, ela não respeita idade. Ela não respeita classe social. Ela leva político, ela leva bandido, ela leva policial, ela leva a criança inocente, ela leva o idoso, ela leva o pai, ela divide famílias. Ela não permite despedida, ela é fria e cruel. E aliás, a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido.
Ninguém tem poder sobre ela. O único homem que tem poder sobre a morte é Jesus, que a Bíblia diz que ele venceu a morte. Mas do contrário, eu e você não vencemos. Você pode ter dinheiro na terra, mas ela não respeita. Ela não respeita o arrogante. Ela não respeita o orgulhoso. Ela não respeita ninguém. O único homem que ela respeitou foi Jesus. O resto é resto para ela. Ela chega e bate e leva. Ela chega dormindo, ela chega acordada, ela chega no banheiro. Ela não marca, ela não manda recado, ela não manda avisar. Ela simplesmente chega, ela não quer saber se você ama seu filho. Ela não quer saber se você ama sua mãe. Ela vem e faz separação e não permite despedida. E há quem diga, ditado popular, que a morte só vem com desculpa. Ela vem com desculpa. Mas permita-me fazer uma pergunta para você. Se você soubesse, escute isso, que daqui 5 dias você iria morrer, você viveria os seus 5 dias com intensidade. Você abraçaria mais as pessoas. Você pediria perdão quem deveria pedir. Você se prostrava diante de Deus, que é para adquirir logo a salvação. Não é assim? Há uma peça teatral muito cômica, mas muito interessante, de um empresário que fica ali resolvendo os seus problemas, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de ter. E de repente aparece a morte vestida. E ele toma aquele susto e diz: quem é você? Ele diz: eu sou a morte. E o que você está fazendo aqui? Eu vim lhe buscar, chegou o seu dia. Ele: não, mas eu estou bem de saúde. Eu sou um empresário, pago meus impostos em dias. Tenho família, tenho filhos para criar ainda. E a morte responde para ele: eu não tenho nada a ver com você. Eu não tenho nada a ver com sua família. Eu não tenho nada a ver com seu dinheiro. Você está vendo o dinheiro que você tem? Vai ficar tudo aí. Ele: não, mas vamos negociar. Eu tenho minha linda esposa. Ele diz: deixa. Aí a morte diz: deixa de ser hipócrita. Você nunca teve tempo para ela. Você nunca teve tempo para seus filhos. Você vive correndo atrás de dinheiro. E ele diz: olha, mas vai levar aí os irresponsáveis, o bandido, o motoqueiro que anda correndo aí. Ele falou: rapaz, deixe de conversa, porque motoqueiro eu levo um de segunda em segunda, eu estou levando um. Bandido eu estou levando de toda hora, eu estou levando dos montes. Mas agora eu vim buscar você. Ele: estou na morte. Seja paciente, me dê pelo menos mais 5 anos. A morte falou: 5 anos é uma eternidade. Eu vim buscar você hoje. Não, mas por favor me dá 5 anos. Ele: 5. Opa, 5 dias para você refletir, para você pensar se valeu a pena você correr atrás do vento para agora morrer e não levar nada. 5 dias eu volto para te buscar. Naquele mesmo instante ele pega o telefone, liga para a esposa e diz: meu amor. E a esposa já espantada que aquele homem nunca foi doce. Que foi? Vamos viajar. Mas você não quer viajar, você não gosta de viagem. Não, mas eu decidi. E a esposa pergunta: o que foi que fez você mudar de ideia? Foi: meu amor, a gente pode morrer daqui a 5 dias, né? Mas por não sabermos que a morte pode chegar a qualquer momento, vivemos a vida correndo atrás do vento. Perdemos a salvação, perdemos a família, deixamos de viver, deixamos de nos abraçar, de bater uma boa prosa. Por quê? Porque estamos correndo atrás de ter. E esquecemos de ser. De que adianta? Como diz uma excelente frase: o que lhe mais, perguntar ao sábio, o que mais o impressiona na humanidade, ele diz: o homem, porque este perde a saúde para juntar dinheiro, depois ele gasta o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Eles vivem ansiosamente pensando no futuro, de sorte que não vivem nem o futuro e nem o presente. Morrem como se nunca tivesse vivido. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido.
Vale a pena viver a vida que nós estamos vivendo? Vale a pena correr atrás do vento? Será que vale a pena? Será que hoje essa geração que está contemplando mortes e mais mortes não estão mais pensativas, reflexivas? Então o sábio diz que ali está o destino de todos. Aí ele vai dizer algo que parece mentira, mas é verdade. Nós não entendemos o que esse camarada está dizendo. Ele diz: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Pastor, o que é isso? Não é que a Bíblia diz que a tristeza é melhor do que o riso? Queridos, entenda, ele não está dizendo que é melhor ser triste do que feliz. Não, ele está dizendo que em momentos difíceis da nossa vida, que produz no nosso coração, no nosso rosto, o cair do nosso semblante, o nosso coração melhora. Às vezes tem pessoas que o coração só é quebrado, a vaidade só é quebrada, o orgulho só é quebrado quando ele entra numa pior. Quando ele contempla um estado de doença, quem sabe. Tem gente que o orgulho só é quebrado, a vaidade só é quebrada, o nariz empinado cai para baixo quando ele entra numa enfermidade. Aí ele murcha feito flor. Então é por isso que diz que com a situação difícil melhora o coração do ser humano. Ao longo do tempo nós contemplamos uma sociedade de coração perverso, de coração promíscuo, de coração caído, de coração longe de Deus, queridos. Contemplamos uma geração vaidosa, uma geração egoísta, que só olha para o próprio umbigo, não olha para o outro. Então, queridos, lamentavelmente, jamais queríamos isso, mas poderíamos dizer que a pandemia é um mal necessário. Poderíamos dizer que a pandemia é um mal necessário. Jamais eu queria isso. Porque é triste ver famílias chorando. É triste ver a partida de pessoas. Pode ser minha família, pode ser a tua família, mas às vezes, quantas vezes essa geração virou as costas para Deus? Pastor, foi Deus que mandou a pandemia? Não foi não, mas permitiu, e quem sabe a pandemia está sendo um recado para as nossas vidas, para a nossa vaidade, dizendo: olha, é tempo de melhorar o coração, é tempo de mudar de vida, é tempo de viver sabiamente, é tempo de parar de correr atrás do vento, porque você não vai levar nada. Melhor é ir à casa onde há luto. A casa do luto é um lugar onde refletimos muito. É onde entendemos que nada poderá nos livrar da morte. Nada poderá nos livrar da morte. Absolutamente nada. Ei, queridos, nós vamos morrer. Ei, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Você está vendo esse rapaz bonito que está na sua frente? Vai morrer também. E eu não tenho medo da morte. Não tenho. Porque quem sabe para onde vai, não precisa temer a morte. Quem sabe para onde vai, não precisa temer a morte. Medo dela não tenho não. Tenho medo de gente, dela não tenho não. Se ela quiser vir agora, tranquilo, estou de boa. A galera aí assume a igreja e eu fico com o papai lá no céu, né? Pois a morte é o destino de todos. Isso nos ensina que a morte é democrática e vem para todos. A morte vem para todos indistintamente. Salmos 89, verso 48 diz assim: que homem pode viver e não ver a morte?
Ou livrar-se-á do poder da sepultura? Que homem pode viver e não ver a morte? Poderá ele livrar-se do poder da sepultura? Não, não pode. Os vivos devem levar isso a sério. Isso nos ensina a pensarmos um pouco mais na vida e entendermos que ela pode chegar na morte, e entender que ela pode chegar a qualquer momento. Escuta isso aqui. A morte é o destino de todos. Isso nos ensina que ela pode chegar a qualquer momento. Ela pode chegar de noite. Ela pode chegar de madrugada. Ela pode chegar durante o dia. Ela pode chegar você tomando banho, você dormindo. A qualquer instante ela chega. Pastor, você está me assustando. Não, queridos. Ainda vem notícia boa para você. Fique em paz. Como disse Billy Graham, escuta. Ele diz assim, ó, escuta isso aqui, queridos. Um dia vocês ouvirão que Billy Graham morreu. Não acreditem, eu estou mais vivo do que nunca. Apenas mudei de endereço. Apenas mudei de endereço. Apenas mudei de endereço. O coração do sábio está na casa do luto. Que é isso, pastor? Isso fala de uma pessoa sábia, que sempre terá a sua mente, presta atenção, sempre terá a sua mente, a qualquer momento a morte chega. O coração da pessoa sábia está onde? Na casa do luto, está lá no velório. Volta e meia ele sempre pensa, eu tenho que viver a cada dia como se fosse o único. Eu tenho que fazer a minha vida valer a pena, porque a morte pode chegar a qualquer momento. Não é para você ter medo da morte, essa mensagem. É para você aprender a viver a vida. Essa mensagem não é para te atemorizar, mas para te ensinar a viver. A viver da forma correta, e daqui a pouco você aprende. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27, salvo engano. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, segue-se o juízo. Morreu, se depara com o juízo de Cristo. A morte é a passagem, ela te manda direto para o juízo, para o tribunal de Cristo, para ser julgado conforme as obras, mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas aí, pastor, morreu. Daniel capítulo 12, verso 2 diz, multidão que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Isso fala de salvação eterna e condenação eterna. Pastor, e todo mundo que já morreu, o que vai acontecer? O que acontece no início? Não vou entrar nisso, que eu tenho uma mensagem no canal que já fala sobre isso. Já preguei sobre o que vem depois da morte. Mas e quando Jesus vier? Ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e tormento eterno. Aqui nós decidimos a nossa eternidade. Enquanto o fôlego de vida está em nós, nós temos o poder de decidir o nosso destino eterno. Mas quando a morte vem e tira o fôlego de vida, a partir de então, não existe mais poder de decisão. Segue-se o juízo. E eu te pergunto, quantas pessoas desceram hoje à sepultura? Quantas pessoas no Brasil e desceram à terra fria hoje?
É para fazer eu e você refletir nessa noite, porque a nossa vida precisa mudar. O nosso estilo de vida precisa mudar. A nossa vida com Deus precisa mudar. O nosso relacionamento com as pessoas precisa mudar. Não pode ser mais um relacionamento arrogante, prepotente, humilhando os outros. Mas tem que ser um relacionamento de amor, de cumplicidade, de fraternidade. Quantas pessoas hoje desceram à terra fria? Quantos corpos a terra está recebendo? A terra está se abrindo para receber corpos e mais corpos. O anjo da morte passa sobre o mundo e leva uma pancada. Tristemente, lamentavelmente. E o próximo pode ser qualquer um de nós. Mas a questão, queridos, que nós precisamos entender é que morrer não é o problema. Teve um comentário aí acerca do irmão Lázaro, desses irmãos que servem a Deus ou que serviam a Deus, e diz assim: se Deus é Deus, por que permitiu que eles morressem? Por que não curou? Queridos, isso é balela. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus. Sabe o que está dizendo isso? O que quer dizer isso? Que se eu morrer, se você que verdadeiramente serve a Deus morrer, a Bíblia diz que Deus tem prazer na tua morte, que Ele se alegra, porque nós estamos voltando para casa. A nossa pátria não é a terra, a nossa morada não é a terra, a minha morada é o céu. É por isso que a gente sempre tem angústia nessa terra, é por isso que a gente tem sempre tribulação nessa terra. Deixa-me te explicar uma coisa: quando a gente sai da nossa casa física e viaja, a gente fala: eu quero muito viajar. Se te pagar para você morar lá na pousada, você não quer, você quer voltar para sua casa. Eu quero passear, viver passeando. Deixa alguém falar assim: eu vou pagar para você só viver passeando, ficar lá em Itacaré, numa praia linda, na pousada mais luxuosa. Você vai ficar lá 3 meses. Aí você fala: quero. Quando você ficar 5 dias, você fala: eu quero voltar para minha casa. Você sabe por que há tanto descontentamento na terra? Porque a gente não está em casa. Aqueles que servem verdadeiramente a Deus não conseguem viver na terra. Ele tem saudade de casa. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa. A minha casa, a minha cama. A presença do meu pai. A presença do meu Abba. A presença do meu rei. Eu quero voltar para casa. Aqueles que sabem para onde vai e não temem a morte. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de buscar o Senhor. Aleluia! Se você serve verdadeiramente a Deus, você não tem o que temer. A morte será vencida e nós iremos cantar o hino da vitória lá na glória. Ei, o Senhor te chama para perto, para se reconciliar. Enquanto você tem vida, você tem a oportunidade de fazer uma aliança com Deus, de verdadeiramente consertar suas rotas, os seus valores, os seus preceitos e as suas veredas. Nós precisamos servir a Deus com essa intensidade no nosso coração, queridos. Eu estava cantando, eu, o irmão Mauro e o outro irmão lá, 4, 5 horas da manhã, nós estávamos lá no terreno e eu pegando aquela areia, naquela alegria. Eu falei: Senhor, eu te sirvo com tanta alegria. Isso aqui para mim não é pesaroso. Eu tenho prazer em te servir. Queridos, a gente tem que ter prazer em servir a Deus. Prazer em estar aqui, prazer em levantar as mãos. Que não seja preciso o ministro de louvor dizer: irmãos, vamos levantar a mão. Irmãos, abra a boca. Queridos, a nossa vida precisa mudar. Antes que a morte chegue e faz... É tempo de buscar a Deus. Se nós estamos contemplando tanta morte, lamentavelmente, volto a repetir, lamentavelmente, tristemente, são tragédias em cima de tragédias, mas ainda tem muitos com coração duro, ainda tem muitos que não consertou a vida com Deus, ainda tem muitos que estão na vida promíscua, ainda tem muitos que estão guardando no coração resquícios, ainda tem muitos no coração apegados ao dinheiro, ao engano das riquezas, às coisas desta vida, mas não estão assistindo na televisão. Quantos estão descendo a sepultura?
tempo de buscar a Deus. Quantos morreu hoje, quantos vão morrer amanhã? Até quando essa geração não vai aprender? Até quando vai se perdurar esse tempo de morte no Brasil e no mundo? Até quando? Muitos se desesperam, eu não desespero com nada, porque eu sei que o Todo-Poderoso está no controle de tudo. O que manda no mundo e no universo está no controle de tudo. Aqueles que verdadeiramente servem a Deus entendem que nada é em vão. Entendem que tudo está no controle do Todo-Poderoso, do grande eu sou. Oh, aleluia. Você vai sentir a presença dele aí agora, ó. Você vai sentir o mover e a atmosfera dele aí agora, porque Deus está querendo convencer pessoas. O Espírito Santo agora vai tocar, porque eu sou o instrumento dele aqui, para ministrar no teu coração, através do Espírito Santo, e dizer: sinta ele aí onde você está agora, sinta ele aí na sua casa, seja tocada pelo Espírito Santo aí, seja tocado. O Espírito Santo vai te conduzir a uma mudança de vida, a uma mudança de mente, uma metanoia. Xará, maçou, decanta lá. Seja tocado. Seja tocado aí onde você estiver. Seja tocado aí na tua casa. Receba o toque do Espírito Santo no teu coração, dizendo: vem, filho, vem, filha. É tempo de arrependimento, é tempo de buscar, é tempo de se converter, é tempo de entregar a vida ao Senhor, é tempo de deixar de meninice, é tempo de levar a coisa a sério, é tempo de abrir mão de toda a vaidade, é tempo. Seja tocado, seja tocada, seja tocado, deixa de ter os achismos. Tem pessoa me assistindo nessa noite, aleluia, que está cheio de achismo, não está sendo guiado pelo Espírito, está sendo guiado pelos achismos. Mas nesta noite o Senhor manda te dizer: deixa o Espírito Santo te conduzir, pare de ficar imaginando coisas. Oh, charamassou, decanta lá. Deus te trouxe aqui com um propósito estabelecido. Deus te trouxe aqui com uma direção. Deus te deu uma direção hoje. Você está ouvindo exatamente aquilo que você precisava ouvir. Um recado de Deus, um profeta, a voz que clama no deserto: preparai o caminho, as veredas. Xaramassou, decanta lá. As veredas tortuosas em que xarama. Oh, aleluia. Deus quer salvar vidas hoje. Deus quer salvar vidas hoje. A morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isto a sério. Os vivos devem levar isso a sério. Está na hora de parar de viver como se nunca fosse morrer. Está na hora de parar de viver uma vida de promiscuidade. A morte está batendo na porta, e amanhã pode bater na minha porta e na tua porta. Será tarde demais. Quando ela chega, ela diz: é tarde demais. Teve tempo para mudança, teve tempo para conserto, teve tempo para buscar a Deus, mas de todo o tempo foi desperdiçado. Oh, que você reflita nesta palavra, em nome de Jesus.